Eu não sei você, mas eu não fico só indignado e incomodado com o papel que alguns integrantes dessa mídia clubista faz para atrair engajamento e audiência. Eu sinto uma vergonha alheia que vem do fundo do coração. Você não tem ideia. E eu vou te explicar. Estão fazendo uma verdadeira distorção da realidade para tentar retardar o progresso do único clube brasileiro hoje capaz de quebrar a hegemonia de Flamengo e Palmeiras nesse futebol brasileiro. Eu estou falando do Botafogo, que é um clube que evoluiu muito rápido com esse novo modelo de gestão. É um clube que não precisa de um erro de arbitragem para conquistar os seus pontos, muito pelo contrário, é um clube que vive sendo prejudicado. E eu não sei por que Cargas d'Água é tão perseguido por parte dessa mídia tendenciosa. Pois bem, e toda essa falácia tendenciosa girou em torno desse jogo entre Botafogo e Sport, que, diga-se de passagem, foi um dos jogos mais eletrizantes que eu assisti nessa temporada aqui. E mais eletrizante do que o próprio jogo foi uma situação que aconteceu na arquibancada. Eu tô com um vídeo aqui e eu vou compartilhar contigo. Mas antes de eu apertar o play, peço a sua ajuda para colocar combustível nesse vídeo para ele decolar aqui na plataforma e é muito fácil. Deixa o like, tá bom? Clica no joinha com força e aqui no espaço dos comentários puxa para o lado e se aparecer para você o botão hypar, dá aquela clicada nele, por favor. E aproveita e se inscreva no canal porque eu faço muita questão da tua presença por aqui sempre. Agora eu te convido a prestar atenção nessa cena aqui. Repara que a porrada estava cantando entre torcedores do Botafogo na arquibancada. Parecia até final de festa de família quando alguém entra no assunto de política. Quando de repente, gol do Botafogo e todos eles viraram amigos de infância. O ódio não existia mais naquele lugar. Isso aí não é só futebol. E é exatamente por coisas como essa que eu tanto gosto desse esporte. E isso diz muito o que foi o jogo. Repara como reflete. O Botafogo começou perdendo por 2-0 e no final do jogo buscou a virada. Cara, foi um dos jogos mais eletrizantes que eu vi nessa temporada aqui. E veja bem, vitória do Botafogo, mais 3 pontos na conta. Até o presente momento, o Botafogo passou o Bahia na classificação e foi parar na quinta colocação, praticamente garantindo a vaga direta para a Libertadores. Faz mais ou menos um mês e uma semana que o Botafogo não perde. E nesse período aí, 3 vitórias e 3 empates. Só coisa positiva, você não concorda comigo? Se fosse Flamengo ou Palmeiras, o que a mídia estaria falando nesse momento? Olha, são fortes candidatos a conquistar o Mundial no final do ano. Mas como o clube em questão é o Botafogo, eles pegam um simples detalhe, insignificante perto do que foi a partida, dão aquela distorcida malandra e maliciosa na realidade e transformam isso num monstro gigante de 7 cabeças. E qual que é esse pequeno detalhe que eles transformaram no Megazord do capeta? Simples, é que o adversário do Botafogo era o Sport, o lanterna da competição, o primeiro clube que caiu para a Série B. E a narrativa é essa. Nossa, como o Botafogo sofreu para ganhar do Sport, que é o lanterna da competição, é o já rebaixado. Como pode um time milionário desse aí fazer esse papelão que fez dentro de casa? Isso é inadmissível. Cara, é inacreditável. O que tá virando a nossa boa e velha mídia esportiva, hein, meu amigo? Fala pra mim. Tá rolando uma situação tão simples e fácil de enxergar, mas jamais eles vão jogar isso daí para a população. Mas eu vou. Muitos pensam que, pelo fato do esporte já estar rebaixado na competição, eles não têm mais nada para fazer no campeonato, né? Poxa vida, já caiu, já está em último, já era, né? Só que eles vão atrapalhar muita gente ainda daqui para o final do campeonato, porque agora eles estão jogando sem compromisso, sem aquele fardo nas costas. Então eles estão livres, leves e soltos. E muitos jogadores do esporte sabem que não vão ficar no clube. Então eles começam a se dedicar mais, jogar 2, 3 vezes mais do que sabe, para serem enxergados por outros clubes, principalmente estes da Série A, para ter um lugar ao sol ano que vem. Imagina tudo isso e jogando sem pressão. Já o Botafogo tem um objetivo para o final do campeonato, que é a classificação direta para a Libertadores, e quanto mais alto na tabela, mais o clube ganha dinheiro. E jogando em casa contra o último colocado. Imagina só a pressão que os jogadores passaram. E convenhamos, não é qualquer camisa, né? Ela por si só já tem o peso dela. Imagina somado com o peso da obrigação. O Botafogo foi todo pro ataque, meu amigo. Foi jogar como se não houvesse o amanhã. É que o Botafogo ainda tem aquela triste mania de desperdiçar um caminhão de oportunidades.
Isso aí precisa ser corrigido urgente para a próxima temporada. Você vê, não deu meia hora de jogo, já estava 2-0 para o Sport, aí a pressão triplicou. E o Botafogo mesmo assim foi lá e buscou a virada. E os gols saíram dos pés de Arthur, um baita no gol vibrativo que ele fez, né? E 2 gols do garoto de 18 anos, panamenho chamado Kadir. O Botafogo não perde a mania de aparecer com um craque assim que ninguém conhece, né, cara? Palmas pro departamento de scout do Botafogo. Que serviço sensacional, hein? Só não bato uma palma mais alta porque eu gravo de madrugada e eu não quero acordar a vizinhança e tomar uma multa depois. E pra falar a verdade, foi um placar mentiroso, viu? Olha só essas estatísticas: 24 chutes pro Botafogo, 9 pro gol, 60% de posse de bola, 471 passes trocados e 90% de precisão de passe. Eu sei que o Si não entra em campo, mas eu vou colocá-lo como camisa 10. Presta atenção, se o Botafogo melhorasse a pontaria em 20%, esse jogo seria 7-2, porque oportunidade cria, mas o problema é o toque final. Na hora de colocar a bendita cereja no bolo, o bolo cai no chão. E outra narrativa distorcida que eles estão jogando para criar aquele atrito entre a torcida e o plantel do Botafogo é que o Botafogo fez um esforço cavalar para ganhar do Sport em casa. E o Flamengo foi lá na casa deles e enfiou 5-1. Engraçado é que eu não vejo eles refrescarem a memória do povo que o Flamengo começou perdendo esse jogo, o Sport abriu o placar no começo do primeiro tempo e o Flamengo só foi empatar no final do primeiro tempo quando expulsaram 2 jogadores do Sport. E aí fica fácil, né? Era o Flamengo, sim, desfalcado, porém mesmo assim com um plantel estupidamente superior ao plantel do Sport. Sport este lanterna da competição jogando com 2 jogadores a menos. Desse jeito até o Mauro César Pereira, se estivesse em campo, meteria um gol. Com a língua, mas faria. E para fechar, eu vou mandar um recado muito sério e importante para os amigos e amigas botafoguenses. Tampem os olhos e os ouvidos para essa parte clubista da mídia e comemorem. Porque quando o Botafogo estava lá embaixo, no fundo do poço, ninguém deles fez nada para tirar o Botafogo dali. Agora que o Botafogo queira ou não queira, né, tá vivendo aí um ano não tão favorável, mas mesmo assim o Botafogo tá lá em cima na tabela, tá conseguindo desenvolver. E aí ficam criando inferninho para botar a torcida contra o clube, aí não dá, né? Aí não dá. Então deixa seu comentário aqui embaixo que eu gostaria de saber o que você pensa e vou deixar também no comentário fixado o link da Golcase. Se você estiver interessado aí em dar um presente para os familiares, lá você vai encontrar nesse momento produtos na promoção. Dá para você comprar para todo mundo, hein? Porque tá rolando a Go Black. 70% de desconto em todo o site e usando o meu cupom GOPERSONA você vai ter aí mais 5% de desconto. E vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.